quando o maníaco do parque praticava os seus crimes em série. Você lembra se fizeram alguma pesquisa para saber se as pessoas acreditavam que era ele mesmo que fazia aquilo ou se era uma outra pessoa, talvez um outro criminoso da época? O Fernandinho Beiramar. Já divulgaram alguma pesquisa popular em que a sociedade brasileira tenha sido perguntada se acredita que ele era traficante mesmo ou não? A Flor de Lis, você acha que foi mesmo ela que matou o marido, o Anderson do Carmo? Ou você acha que foi um vizinho, um amigo dele que planejou o crime? Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a imprensa agora parece que se transformou numa espécie de você decide. Isso mesmo. Parece que agora, ao invés de os jornais divulgarem os fatos, aquilo que é verdade, que a gente ouve e vê e que não tem nem como ter dúvidas, a imprensa passou a deixar as pessoas decidirem como esses fatos são, a decidirem quem são os culpados pelos crimes que acontecem. Não é legal? Tipo aqueles filmes que têm dois finais, a imprensa agora é tão democrática que está deixando você decidir quem são os criminosos das histórias policiais. É que saiu um Datafolha ontem em que as pessoas foram questionadas quem elas acham que é o verdadeiro culpado pelas tarifas aplicadas contra o Brasil por Donald Trump. Tudo bem que a resposta é muito fácil, mas sempre tem os ajudantes da imprensa antipetista, que resolvem falar o que ela quer ouvir. E esses adoradores de fake news, que representam 35% da população, disseram que Lula é o culpado pelas tarifas dos Estados Unidos. Daí, 22% disseram que o culpado é Bolsonaro e 17% que o culpado é Eduardo Bolsonaro. E ainda tiveram 15% dos mais delirantes que disseram que a culpa mesmo é do Alexandre de Moraes. Mas sabe o que é? O jornalismo brasileiro adotou o sistema bolsonarista de narrativas. Essa palavra detestável que eles já devem ter até patenteado. Com esse sistema, a imprensa ajuda Bolsonaro nessa rinha de narrativas para saber quem ganha. O Lula diz que o culpado é Jair e Eduardo Bolsonaro. Jair e Eduardo dizem que o culpado é Alexandre de Moraes. E outros bolsonaristas, como os governadores Tarcísio de Freitas, Zema, Ratinho Júnior, dizem que é Lula. Daí, como nada que o Lula diz deve ser considerado pela imprensa, fica valendo o que os Bolsonaro e os bolsonaristas dizem. Eu acho que os jornais brasileiros devem até ter um manual que diga desmentir tudo o que Lula diz, mesmo que seja verdade. Tanto é real isso que eu estou dizendo, que a imprensa, ao invés de colocar manchetes do tipo população tem visão distorcida do tarifaço, ou simplesmente dizer que 39% da população sabe que Bolsonaro é o culpado pelo tarifaço, que é a soma da porcentagem dos que acham que é Jair e Eduardo culpados, não, a imprensa prefere colocar em letras garrafais que 35% culpam Lula pelas tarifas de Trump. Será que não tem um editor com coragem nesse país? Um cara que chegue na redação e defina que vai divulgar a verdade, ao invés de alimentar as tais narrativas bolsonaristas que só fazem mal para a nossa sociedade? É surreal. Chega a ser indigno para as pessoas que estão trabalhando nessas redações, onde certamente tem jornalistas muito infelizes em ver no que a nossa profissão se transformou. Uma imprensa porta-voz de golpistas do próprio país. Onde, se o golpe tivesse obtido sucesso, esses jornais nem existiriam mais. O único veículo de imprensa que divulgou a manchete corretamente foi a Carta Capital, que disse: 39% dos brasileiros vê família Bolsonaro como responsável por tarifaço. Mas aí vão dizer que a Carta Capital tem viés de esquerda. Mas quando foi que decidiram que a verdade, os fatos, a realidade é uma tática da esquerda? Tudo bem, é visível que a esquerda é mesmo muito mais honesta nas informações, mais justa, mais correta, age muito mais conforme as leis, respeita os fatos. Mas a imprensa agora tem a função de negar os fatos só para colocar a sociedade contra Lula? Ao invés de informar, de deixar claro quem são os reais culpados pelas tarifas americanas, a imprensa vai deixar prosperar a mentira. E ainda, para se isentar, vai colocar a mentira na boca da população através de pesquisas, só para poder dizer: olha lá, é o que a sociedade pensa, é só o que a sociedade quer, não sou eu que estou dizendo. Repulsivo, desonesto, covarde, jornalismo trapaceiro. Vou usar esse vídeo para deixar bem claro. Lula não é o culpado pelas tarifas dos Estados Unidos. Trump publicou uma carta em que ele mesmo disse que o principal motivo das tarifas era o julgamento de Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está desde o início do ano nos Estados Unidos, fazendo reuniões com o governo americano e gravando vídeos em que ele mesmo divulga diariamente
que está trabalhando para conseguir tarifas e outras sanções ao Brasil. Jair Bolsonaro, quando podia, ia quase todos os dias nas redes sociais agradecer a Trump pelas tarifas ao Brasil e por outras sanções que ele aplicasse ao nosso país, em defesa dele. Alexandre de Moraes estava quieto, fazendo seu trabalho de ministro do STF, julgando criminosos de acordo com as leis brasileiras e nunca nem imaginou que os Estados Unidos algum dia colocariam em risco os seus negócios com o Brasil para salvar um criminoso brasileiro da aplicação da lei. É tão simples dizer a verdade, dá muito menos trabalho do que fazer pesquisas e distorcer os fatos, trocando palavras de lugar, escolhendo a dedo as manchetes que vão prejudicar a imagem de Lula. Fora que dizer a verdade gera um alívio enorme na consciência de qualquer jornalista. Talvez um dia a imprensa brasileira resolva experimentar essa maravilhosa sensação.